Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria a atenção do plenário, porque a LDO para o próximo triênio merece desta casa um aprofundamento na sua análise, diferentemente de como normalmente é tratado o texto que chega à casa ao longo dos anos. Quando tínhamos uma normalidade fiscal no Estado, com os serviços sendo prestados, com equilíbrios de contas, a LDO passava quase como um texto contábil, como um texto que nos limitávamos a analisar perspectiva de cenário econômico para o próximo triênio e perspectiva de aumento de receita com superávit ou déficit primário no orçamento do Estado. A LDO para o próximo triênio merece uma análise diferenciada desta casa, porque vai apontar diretrizes a serem cumpridas pela execução do orçamento do Estado no momento da maior crise fiscal que o Estado já atravessou na sua história. Pela primeira vez nos meus mandatos nesta casa, votei na Comissão de Orçamento contra essa LDO. Acho que a mesa diretora deveria devolver esse texto ao Poder Executivo, chamando a atenção dos setores técnicos que encaminharam para cá uma LDO que não aponta caminhos para enfrentar os desafios que estão colocados na realidade fiscal do Rio de Janeiro para os anos de 19 a 21. A LDO é a segunda etapa da trilogia pensada para se organizar a execução do orçamento público. O plano plurianual, que aponta ações para 4 anos, a LDO, que aponta diretrizes para se tratar o orçamento nos 3 anos seguintes, e desdobramos esses dois planos na lei do orçamento anual, na LOA, a cada ano. Nós pegarmos o anexo dessa LDO, nada nele é execuível pelo cenário crítico que passam as contas do Rio de Janeiro. Se nós pegarmos o anexo dessa LDO, em momento algum, a Secretaria de Fazenda, junto com Planejamento e Casa Civil, tratam dos restos a pagar que somam até 2017 19 bilhões de reais. Como o governo vai enfrentar restos a pagar de 19 bilhões de reais até o exercício de 17, sem contar os restos a pagar que ficarão no exercício de 18, do jeito que as contas andam, e a LOA que aprovamos aqui, com voto contrário meu e de alguns, para o exercício de 18, apontava um déficit de 10 bilhões. A possibilidade é nós chegarmos ao final de 2018 com restos a pagar se acumulando na casa aí próximo aos 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais é quase todo o orçamento de CMS do Estado de um ano. Qual é o tratamento que o governo pensa em dar nessa diretriz orçamentária para esse triênio, para os restos a pagar desse montante? Então, primeira crítica que faço contundente nessa LDO. Essa LDO não pode ser uma mera peça contábil. Essa LDO, o governo tem que apontar caminhos para a recuperação fiscal e orçamentária do nosso Estado. Primeiro ponto, não há tratamento adequado para os restos a pagar que se acumulam em montantes jamais vistos na história do Rio de Janeiro. Segundo, os recursos da ciência e tecnologia. Aliás, ontem todos nós assinamos aqui um manifesto de apoio à autonomia do Conselho Diretor da FAPERJ, que nesse momento sofre um risco de uma intervenção do senhor secretário na indicação, antes da lista tríplice, dos seus diretores técnicos e de pesquisa científico. Precisamos retomar a credibilidade da FAPERJ
E essa credibilidade está diretamente ligada ao seu corpo científico. O Estado do Rio de Janeiro tem tradição nessa área. E aí volto à LDO. O Estado tem restos a pagar para a FAPERJ na ordem de 1,5 bilhões. Acumulam de 2015 a 2017 440 milhões. Mas se formos aos anos anteriores a 2014, estamos falando de 1,5 bilhão. A LDO não trata. Não é que o Estado, nesse triênio, vai recompor pelo menos parte daquilo que não foi investido na inovação, na ciência, na pesquisa do Rio de Janeiro. Todos os editais científicos do Rio de Janeiro estão parados há 4 anos. Há 4 anos o Estado do Rio de Janeiro vem perdendo cérebros, vem perdendo pesquisadores, vem fechando laboratórios, vem deixando as suas universidades públicas à míngua. É um Estado que tem tradição em inovação. E o governo deve 1,5 bilhões à sua agência de fomento. Ou seja, se depender do Estado do Rio, que é sede de 18 instituições de pesquisas federais, tem tradição em uma área que é estratégica para o futuro. Se depender dessa LDO, nada será feito na recomposição do orçamento da FAPERJ. Ou seja, a equipe técnica passa ao largo dos investimentos em ciência e tecnologia. Restos a pagar de 6,5 bilhões para a saúde. Os governos do MDB fizeram opção pelas OSs na saúde. Nós aqui fomos derrotados. Fizeram opção e agora não pagam a conta. Simplesmente não pagam a conta. E o Estado deve, nos 12% obrigatórios de investimentos na saúde, 6,5 bilhões. Em que ponto da LDO, nos anos de 19, 20 e 21, nós vamos encontrar aqui o tratamento que será dado à recomposição do que é devido nos mínimos constitucionais da saúde. Eu alerto às senhoras e senhores deputados, nós deveríamos aqui, o plenário, independente de bancada de governo ou de bancada de oposição, nós deveríamos aqui, em nome do interesse do Estado do Rio de Janeiro, de interesse do povo do Rio de Janeiro, devolver esse texto ao Poder Executivo e pedir à equipe técnica do Poder Executivo que faça o seu dever de casa. Esse ciclo de governo que criou esse rombo fiscal no Estado do Rio de Janeiro com relação às suas contas. Cabe a esse governo mandar para cá um plano estratégico de LDO que aponte caminhos, que aponte o sacrifício que será feito nos próximos 3 anos para o Estado ir recompondo a sua vida fiscal e, dessa forma, recompondo a prestação dos seus serviços. O certo aqui não éramos votar esse texto. Encerro pedindo aos senhores deputados, se tivermos que votar, vamos dar um não. Pela primeira vez na história desse parlamento, seguramente. Mas vamos dar um não, não é um não contra o governo, é um não a favor da população do Rio de Janeiro. Nós queremos uma LDO que seja uma peça que possa apresentar um enfrentamento para a crise na vida fiscal do Rio de Janeiro, que não está possibilitando o serviço público chegar à população e que é grande responsabilidade desse governo que está terminando e dos seus antecessores. Muito obrigado, presidente.